Olá, está começando agora mais um episódio do Ligado na Universidade. E hoje vamos falar de um importante evento nacional que vai ser realizado aqui na FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru da USP. Trata-se do 6º Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva. Esse encontro vai ocorrer entre os dias 10 e 12 de abril e, segundo a organização, fará uma discussão profunda de vários temas relacionados à prática odontológica nos hospitais. E para falar mais sobre esse evento, eu estou aqui hoje com o professor Paulo Santos, que é docente aqui da FOB e um dos organizadores desse congresso. Bom, professor, primeiro, muito obrigado pela participação do senhor. Bem, obrigado pelo convite para trazer esse assunto e esse evento que vai ser aqui em Bauru, né? Então, obrigado pela sua oportunidade. Professor, antes da gente falar do evento, queria falar um pouquinho sobre a odontologia hospitalar intensiva. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa área, da importância dessa área. Eu acho que é importante contextualizar um pouco a história, né? No Brasil, no ano de 1940 aproximadamente, começou-se a falar sobre odontologia hospitalar no Hospital das Clínicas da USP e na Santa Casa de São Paulo. Foram os dois primeiros centros que tiveram essa interface odontologia e medicina. Naquela época, muito focado na cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Depois, em 1970, existiu um dentista chamado Paulo Canto Pereira, que publicou um livro e fazia um trabalho no hospital privado, no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, capital também, falando sobre odontologia hospitalar. Mas essa informação ela vinha muito sutil e ela ganhou um corpo quando, em 2004, pela Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, se formou o primeiro grupo de estudos em odontologia hospitalar, do qual eu tive, inclusive, o privilégio de participar desse processo, de ser um dos idealizadores desse processo. De lá para cá, houve um crescimento da área, de dentistas falando em fazer odontologia hospitalar, e quando foi em 2015, vejam como a história vem ficando curta, sim, próxima, né? 2015, o Conselho Federal de Odontologia reconheceu como uma área de atuação do cirurgião dentista. Nessa época, entre 2004 e 2015, começaram a surgir alguns artigos envolvendo a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira começou a falar de UTI, a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia, transplante de órgãos. Essas entidades médicas começaram a ter a participação de dentistas e começou-se a criar um cenário de que esse convívio medicina e odontologia era mais próximo. Em 2016, houve um reconhecimento do Conselho Federal de Odontologia, considerando a odontologia hospitalar como uma habilitação, reconheceu como habilitação, e o ano passado surgiu a especialização em odontologia hospitalar. Veja, nós estamos falando em algo que está completando um ano de aniversário de uma especialidade na odontologia. Muito recente, então. Muito recente. Qual que é a importância dessa especialidade, da área como um todo, professor? O paciente que é atendido pela odontologia hospitalar, ele tem basicamente 3 momentos de atendimento com relação à sua saúde bucal. O paciente que vai se submeter a um tratamento hospitalar comum, uma quimioterapia, uma cirurgia de grande porte, um transplante de órgãos sólidos, quer dizer, qualquer situação em que haja risco de uma infecção bucal comprometer o tratamento médico, ela começa aí, quer dizer, é ambulatorial e ela vai chegar no hospital. Esse é o primeiro momento, que é o pré-hospitalar. Certo. Durante a internação, as manifestações bucais que aparecem decorrentes das doenças pelos quais o paciente está internado, ou um problema bucal impede que recupere do motivo em que o paciente foi internado, de uma doença sistêmica, ou alguma complicação, uma infecção oportunista, um sangramento, um trauma por uma intubação numa UTI, essas condições é que levam à necessidade do dentista atuando no hospital, em UTI quanto em enfermaria. Muito diferente da parte de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, que lida com trauma, com cirurgia ortognática, cirurgia de grandes tumores. Outra coisa. Esse atendimento do cirurgião dentista é um atendimento de odontologia clínica para o paciente internado, né? E depois tem um terceiro momento, que é o pós-alta. Esse paciente que fica na UTI, às vezes,
30 dias, 15 dias sob intubação, sob um cuidado, ele piora a condição bucal e ele precisa ser recuperado agora. Só que esse paciente tem uma doença sistêmica, não se trata convencionalmente como a odontologia. Tem que ter preocupações com anestésico, com medicações e outras situações que precisam disso. E aí tem um apêndice que é a odontologia domiciliar. As pessoas que estão em home care, elas precisam de suporte e a abordagem no home care também exige uma aprendizagem de manejo adequado desses pacientes. Então, em poucas palavras, aí você tem um cenário de por onde passa essa especialidade hoje reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia. Agora falando sobre o congresso, professor, um congresso brasileiro, né? Quem que organiza esse evento? Esse é o 6º congresso. Ele é organizado por uma instituição chamada Colégio Brasileiro de Odontologia Hospitalar. Esse colégio brasileiro, ele surgiu por volta entre 2010 e 2020, também é recente, e eles fazem um congresso a cada 2 anos, que é um congresso para agrupar os profissionais os que querem fazer, os que já fazem odontologia hospitalar, para que possa então discutir as atualizações, as informações novas para que se possa manter esse processo de cuidado numa área tão nova que tem tanto a se aprender. E aí a FOB tem esse histórico de 2010 para cá, onde nós começamos as atividades aqui na FOB. Então, na FOB, nós demoramos 5 anos para ter o primeiro serviço de odontologia hospitalar em parceria, um convênio da Faculdade de Odontologia de Bauru com o Hospital Estadual de Bauru. Então, surgiu também em 2015, então são datas que são muito coincidentes, né? E nós temos então um serviço lá em que temos dentista contratado, a pós-graduação participa dessas atividades e os alunos da graduação também passam por essa atividade. Então, acho que é uma junção. O Colégio Brasileiro partindo para o 6º Congresso e nós aqui coroando praticamente 10 anos de atividade de odontologia hospitalar aqui na FOB USP. E o objetivo, o senhor falou atualização, esse é o principal objetivo mesmo, manter a atualização dessa área, que também é tão recente, né? Quando você começa uma área na odontologia, nós temos que ter um olhar clínico muito importante, que é como eu cuido desses pacientes, como é o manejo clínico. Só que como toda área da saúde e da ciência, você precisa ter um embasamento científico para que essa atuação clínica seja embasada em ciência e possa ter as suas modificações buscando o melhor resultado para o paciente. Essa junção de atuação clínica e embasamento científico é o que exige que o Congresso venha, né? Que se traga para um Congresso estudos científicos que mostrem essa medicina translacional, que é sair da bancada, da pesquisa e ser aplicada para o clínico, para o profissional que vai atender. E a ideia é que nesse Congresso essas informações cheguem, assim como novos produtos e assim como novas técnicas e as suas aplicabilidades. E é claro, um congresso é um momento de networking, né? Onde você vai fazer os contatos e você falar com pessoas que falam a mesma linguagem que você. Quer dizer, aquela dificuldade que você tem no seu centro de trabalho, ela é compartilhada por um outro colega. E quando você conversa, às vezes você chega a decisões, condutas que podem mudar no andamento do seu trabalho. Então, tudo isso entra em conexão num congresso como esse e, é claro, também aí entra os laboratórios que trazem também essas informações. O senhor falou um pouco dessa questão da importância da ciência, né, na prática. Eu acho que tem tudo a ver com o tema dessa edição, que é um chamado ao saber, a ciência na odontologia hospitalar. Comenta um pouquinho desse tema pra gente, professor. Esse tema tem algumas curiosidades, né? Nós temos aqui na FOB, na entrada da FOB, um sino, e o sino é de chamado ao saber. E quando se pensou nessa junção do Colégio Brasileiro de Odontologia Hospitalar e a Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, se pensou, bem, esse congresso, a ideia é que tenha um grande enfoque para a ciência, se atualize muito com embasamento,
se quer elevar o nível científico do Congresso, ser menos clínico e mais científico. Então, quando se olhou a foto da FOB, com o sino da chamada ao saber, e essa busca de evoluir com a parte científica, técnica, se pensou então que esse é um momento de a odontologia hospitalar, como uma ciência recente, uma especialidade nova, ser chamada para entender como a ciência pode ajudar a evidência clínica e transformar o atendimento aos pacientes. Professor, o senhor falando um pouco sobre a especialidade, sobre a odontologia hospitalar, parece que é uma área bem multidisciplinar, né, que trabalha bem em conjunto com outras áreas. Tendo em vista isso, qual que é o público-alvo desse evento? É só dentistas? É uma ótima pergunta. Na essência, são cirurgiões dentistas, porque é a área que vai atuar principalmente com a boca. Mas, hoje, pensando em multiprofissionalidade, interdisciplinaridade, sabe-se que isso não pode ser exclusivo do cirurgião dentista. Então, inclusive na grade científica do evento, temos fonoaudiólogo, psicólogo, médico, né, fisioterapeuta, onde a ideia é que essa interface seja mostrada no congresso e que seja aplicada na clínica. Portanto, esse evento é para atrair também esses outros profissionais que atuam em ambiente hospitalar e que querem aprender essa interface. Eu tenho um conceito muito interessante em odontologia hospitalar, que é se tornar conhecido como profissão, odontologia se tornar conhecida e conhecer as outras áreas. Quando eu conheço o que faz o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o médico, a enfermagem, o nutricionista dentro de um hospital, e eu mostro o que eu posso fazer pelo paciente, eu consigo que todos os elementos profissionais que circulam nessa área, que atendem o paciente como foco principal, entendam quando eu identifico alguma coisa, alguma condição no paciente que não é da minha área, mas eu sei que ele pode ser atendido por um outro profissional e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida e tratar de uma forma holística esse paciente. Então, eu entendo que essa interprofissionalidade, que ainda é nova no mundo, né? Ela tem crescido. Antes se falava só em multiprofissionalidade, que era ter os profissionais na unidade hospitalar. Hoje tem. Precisa agora aproximar a interface entre eles. Então, essa interprofissionalidade entre esses profissionais é o que nós buscamos e é um dos objetivos desse congresso, que os colegas também venham e participem. Ok, professor, vamos fazer um breve intervalo. Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje o professor Paulo Santos, que é um dos organizadores do 6º Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva. Bom, professor, no bloco anterior a gente falou um pouco sobre a área, né, sobre um pouco dos objetivos desse evento. Queria saber agora da dinâmica desse congresso. São palestras, mesas redondas, apresentações de trabalho? Como que funciona? Esse é um congresso que tem uma dinâmica que vai ser muito semelhante aos congressos organizados aqui dentro da faculdade. Certo. Então, ele vai ter palestras de atualização, mesas redondas para se discutir pontos em comum. Teremos palestras dos patrocinadores para mostrar os produtos que existem no mercado para o profissional. Teremos apresentação de trabalhos orais na Assembleia, de experiências exitosas de colegas que participem do congresso. Teremos apresentações de painéis, né? Então, acho que dessa forma deixa bem rico o congresso, dando a possibilidade de sermos todos numa sala só, podemos todos assistirmos a tudo. Então, isso é um modelo que eu acho que funciona bem, sem ter tanta divisão, e que todos possam aproveitar todos os temas na sua plenitude. Todos os temas. O senhor entrou num ponto aí, queria conversar com o senhor sobre isso. Eu sei que a programação é extensa, eu estava dando uma olhadinha lá, tem muitos temas, mas será que dá para o senhor destacar alguns dos temas aí que vão ser debatidos no evento, que podem atrair o público? Claro. Alguns temas são exclusividade da novidade da FOB. Uma delas é dor orofacial, porque aqui nós temos um centro forte de tratamento da dor.
O outro que nós estamos trazendo para o Congresso, que nunca houve em outra edição desse Congresso, o paciente que tem fissuras palatinas, que é algo específico, é uma especialidade da casa. A gente pode dizer que isso é uma referência. E, além disso, alguns temas clássicos que precisam trazer. UTI, o Congresso é hospitalar e intensiva, que envolva, né, UTI adulto, pediátrica, queimados, coronária, neurológica, pacientes oncológicos, que é uma área forte na odontologia hospitalar. Aqui também é forte. Aqui também é forte, né? Nós temos um centro de referência para isso. Aí entram pacientes sobre terapia antitrombótica, que são os coagulopatas, pacientes hepatopatas também entram nessa abordagem. Um pouco de como fazer produção científica em odontologia hospitalar, esse tema vai ser trazido. Então, e um assunto que realmente está crescendo no mundo inteiro, que são as pessoas que têm transtorno do espectro autista. Como abordar essas pessoas, e que agora é uma referência também para o nosso serviço, que é uma especialidade que nós também estamos atendendo aqui junto à FOB. Professor, o senhor falou dos temas, acredito que diversidade de temas significa também diversidade de palestrantes. Sei que é injusto, mas tem como destacar um ou outro nome que vai estar aqui presente no evento? Eu acho que dá para fazer alguns destaques. Todos os palestrantes foram escolhidos com muito critério, com muito cuidado, porque são pessoas referências na área, não só para o Brasil, para fora do país, mas que têm atuação clínica muito presente. É gente que faz, né? São pessoas que realmente estão ali. Então nós temos aqui representando o Hospital das Clínicas de Bauru, nessa parceria com a Faculdade de Medicina de Bauru, o Dr. Ayrton Pereira, que é anestesista, um dos mais antigos aqui do Centrinho, que está acostumado a trabalhar com anestesia geral para este grupo de pacientes. O Dr. Pedro, que é o chefe geral da UTI, e esse Dr. Pedro hoje tem um trabalho fantástico numa UTI que vem só aumentando de tamanho a quantidade de leitos aqui no Hospital de Clínicas de Bauru, e tem uma interface muito boa, interprofissional, que a gente falou sobre interprofissionalidade, inclusive agregando a UTI. Vem um professor do Instituto Nacional do Câncer, que é o professor Eliton Antunes, que vem falar sobre oncologia. Aqui da casa, para falar sobre dor orofacial, o professor Leonardo Bonjardim, que é referência nesse tema. Sobre gestão, vem um colega do Hospital Samaritano, que é diretor da área médica e é um dentista da área médica de convênios, para poder falar sobre gestão para o dentista em ambiente hospitalar, que é o Dr. Valmir Melo. E aqui do HRAC, do HC, o professor Renato Edu, que é uma referência em cirurgia, e vai falar um pouco sobre isso. Mas, assim, realmente são muitos palestrantes. Tem o Dr. Leandro Dorigan, do HC de São Paulo, o professor Luiz Alberto Júnior, do HC de Ribeirão, Leandro Dorigan, de São Paulo, o professor Luiz Alberto Júnior, e tem muita gente fera mesmo que vem para trazer essa informação. E o que eu acho impressionante é que, quando foram convidados, todos ficaram muito interessados em agregar e participar junto desse momento e discutir esses pontos todos e melhorar essa área no país. Então foi muito gratificante convidar e ter o aceite desses colegas preocupados com essa qualidade profissional para trazer para você que estiver aqui. Professor, a gente falou no bloco anterior muito sobre como é uma área recente, né? Coisa ali o senhor falou, há 10 anos atrás apenas, isso para uma área é quase nada, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância desse evento justamente para isso, para consolidar, para evoluir a área da odontologia hospitalar e intensiva. Quando a gente pensa em consolidação, temos algumas frentes que precisamos entender. Uma delas é a prática clínica, que temos já profissionais atuando no Brasil, existe o Colégio Brasileiro, temos os serviços aqui, mas para ter o profissional atuando na clínica, ele tem que ter algumas informações. Uma delas é a formação do futuro dentista. Então, como educar os futuros dentistas de que essa é uma área, uma especialidade da odontologia e que pode ser utilizada
por esse futuro dentista como uma opção de mercado de trabalho, como uma opção de melhorar a qualidade de vida e ter retorno profissional como retorno de satisfação pessoal, por fazer um trabalho que tem uma resposta de gratificação do paciente de uma forma fantástica. O segundo aspecto é como trabalhar com a capacitação do cirurgião dentista já formado. São os cursos de pós-graduação, especialização, as residências, né? Então esse aspecto tem que ser trazido. Como é que eu trabalho com isso? Inclusive dentro do evento vai ter um módulo que é o encontro de egressos de residência em odontologia hospitalar no Brasil e de cursos de especialização, que é o início, é o pré-evento, imediatamente antes de começar o evento, vai ter esse encontro de egressos, que é para trazer as experiências desses profissionais que foram capacitados e melhorar essa capacitação. Um terceiro aspecto importante aí é a questão política. Então, estamos aí convidando todos os representantes de conselho de regionais de odontologia do Brasil, Conselho Federal, onde existem leis no Brasil para obrigar a presença do dentista dos hospitais, porque como não é obrigatório, nem todo hospital tem. E existem leis antigas desde 2008, então quando você tem um evento como esse, onde você tem pessoas representantes de cargos públicos ou de cargos políticos na odontologia, que podem entender melhor essa interface, essa necessidade e transformar isso em possibilidade de leis, de normativas que ajudem a que esse processo do dentista no hospital e na UTI possa ser mais forte, mais presente, mais representativo, isso tem um peso muito grande no Congresso. Então eu acho que essas são as frentes que podemos ver que um congresso com esse perfil pode trazer, e é claro, embasados aí pela ciência. Eu tenho dados que comprovam a necessidade, a efetividade, então por que não utilizar na graduação, na capacitação, na pós-graduação, na parte política e na parte prática desses profissionais. Professor, ainda dá tempo de se inscrever no congresso? Dá, com certeza. Estamos ainda indo no primeiro e segundo lote de valor, que ainda tem um custo menor, e até o congresso vai acontecer de 10 a 12 de abril, e as inscrições online se encerram uma semana antes disso. Então dá tempo, venha participar desse congresso, e dá para fazer tudo online. O site vai estar aí, né, para vocês acessarem, e será uma honra recebê-los e trocar experiências e ter vocês aqui. O senhor já fez um pouquinho disso, mas queria que o senhor aproveitasse e fizesse um convite para o pessoal participar do congresso. O 6º Congresso de Odontologia, Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar Intensiva, vai acontecer aqui na FOB-USP, que é um centro de excelência em ensino e em pesquisa em odontologia no Brasil. E de 10 a 12 de abril teremos esse congresso aqui, que é uma parceria entre a FOB-USP e o Colégio Brasileiro de Odontologia Hospitalar, trazendo todas essas informações para agrupar profissionais que já atuam na área, os futuros profissionais, os colegas interprofissionais de outras profissões. Venham participar, venham discutir, venham trazer os seus trabalhos, apresentem os trabalhos científicos para que nesse momento nós possamos aí melhorar, dar um up, evoluir a área de odontologia hospitalar no Brasil nesse processo crescente que nós não paremos. Você será muito bem-vindo, será um prazer recebê-lo aqui. Professor, muito obrigado pela participação e parabéns aí pela organização do congresso. Muito obrigado pela possibilidade de estar com vocês, o trabalho da TV USP sempre fantástico e poder trazer essa informação para o público. Obrigado, professor. Ligado na Universidade fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.